Após o acidente, Leonardo Duarte acordou, mas fingiu estar inconsciente. Deitado na própria cama, em sua mansão, ele permanecia completamente imóvel enquanto observava tudo ao redor. Sua esposa, Isadora, entrava e saía do quarto sem demonstrar um pingo de emoção real. Falava ao telefone com tom íntimo, ria baixo, ignorava os filhos que choravam na porta. Leonardo fingia, mas ouvia cada palavra. Até que a faxineira Silvana entrou. Diferente de todos, ela arrumava suas cobertas com cuidado, passava a mão em sua testa, sussurrava palavras de encorajamento. Mas naquele dia, Silvana entrou chorando. Segurou a mão de Leonardo e atendeu uma ligação. O que ela disse ao telefone deixou Leonardo em choque absoluto e mudou tudo. Antes de continuar, se inscreva no canal, deixe seu like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. A dor no peito de Leonardo Duarte era insuportável. O volante do Mercedes havia se cravado contra seu tórax no momento do impacto. Vidros estilhaçados, ferragens retorcidas, o cheiro de combustível misturado com sangue. Tudo aconteceu rápido demais. Ele estava a caminho do escritório para confrontar Fernando, seu sócio, sobre o desvio de R$ 2 milhões. Não chegou. O som das sirenes ecoava distante. Leonardo sentia o corpo pesado, mas a mente permanecia alerta. Paramédicos gritavam comandos técnicos. Maca, ambulância, correria, hospital. Quando finalmente abriu os olhos na sala de emergência, a luz branca o cegou. Médicos se movimentavam ao redor. Agulhas, soro, aparelhos apitando. Então Leonardo ouviu vozes do outro lado da cortina. 2 enfermeiras conversavam enquanto atualizavam prontuários. A esposa dele já ligou? Ligou sim, mas nem perguntou como ele estava. Só queria saber sobre o estado grave, se tinha seguro de vida, essas coisas. Sério? Que frieza. Pois é, casaram tem menos de 1 ano. Já está pensando em herança. Leonardo sentiu um frio na espinha que não tinha nada a ver com os ferimentos. Isadora. Sua esposa há apenas 8 meses, a mulher que aceitara casar depois de ele insistir tanto, pressionado pela família que dizia que seus filhos precisavam de uma mãe, Mateus e Lívia, seus pequenos de 6 e 4 anos. Ele havia perdido a primeira esposa, Helena, há 3 anos, câncer fulminante. A dor foi devastadora. Ficou perdido, afundado no luto, incapaz de cuidar direito das crianças. A família pressionava. Você precisa refazer sua vida, Leonardo. As crianças precisam de uma figura materna. Isadora apareceu em um evento corporativo. Bonita, elegante, simpática. Começaram a sair. Ela demonstrava interesse genuíno. Ou, pelo menos, era o que Leonardo acreditava. 8 meses depois, casamento discreto. Ele achava que estava fazendo a coisa certa, mas agora, deitado naquela maca, ouvindo aquelas enfermeiras, uma suspeita terrível começou a crescer dentro dele. Os médicos entraram com resultados. Traumatismo craniano leve, costelas fraturadas. Nada fatal, mas recomendavam repouso absoluto. Leonardo seria liberado em 2 dias para se recuperar em casa. Foi então que a ideia surgiu. Perigosa, arriscada, mas necessária. E se ele fingisse que estava pior do que realmente estava? E se simulasse um estado de semiconsciência ao voltar para casa? Poderia observar, escutar, descobrir a verdade sobre Isadora, sobre Fernando, sobre todos ao seu redor. Leonardo chamou o Dr. Augusto, seu médico particular há 15 anos, homem de extrema confiança. Doutor, preciso de um favor que vai parecer loucura, explicou o plano. Dr. Augusto hesitou, mas Leonardo insistiu. Ofereceu dinheiro generoso para garantir o sigilo da equipe médica. Todos diriam que Leonardo estava em estado grave, consciente, mas debilitado, incapaz de se comunicar direito. 2 dias depois, Leonardo voltou para casa. A mansão em Morumbi, São Paulo, parecia a mesma, mas ele via tudo com olhos diferentes agora.
A ambulância particular estacionou na entrada. Enfermeiros o carregaram até o quarto do segundo andar. Isadora estava na sala, ao telefone. Nem subiu para recebê-lo. Leonardo foi colocado na cama king size, cortinas fechadas, silêncio pesado. Ele permaneceu imóvel, olhos semicerrados, controlando cada músculo do rosto. Agora era só esperar, observar e descobrir quem realmente se importava com ele. A verdade estava prestes a se revelar, e seria brutal. Leonardo permanecia imóvel. A cama era confortável, mas cada respiração controlada exigia concentração total. Precisava parecer debilitado, ausente, quase vegetativo. Os olhos semicerrados captavam movimentos borrados. Os ouvidos, esses sim, estavam em alerta máximo. Isadora entrou no quarto pela primeira vez desde que ele chegara. Seus saltos batiam no piso de madeira com ritmo apressado. Nenhuma palavra carinhosa, nenhum toque suave. Ela simplesmente parou ao pé da cama, observou Leonardo por alguns segundos e suspirou com impaciência. O celular dela tocou. Isadora atendeu imediatamente, virando as costas para o marido. Oi, amor. A voz saiu diferente, suave, íntima, carregada de afeto que Leonardo nunca ouvira direcionado a ele. Amor? Calma, Fernando. Está tudo sob controle. Ela caminhou até a janela, falando baixo, mas não baixo o suficiente. Os médicos disseram que ele vai ficar assim por semanas. Pode ser permanente. Fernando, seu sócio, seu suposto amigo. Eu sei. Mas pensa bem. O seguro de vida é de 10 milhões. 10 milhões, Fernando. E se ele não se recuperar totalmente, vamos ter controle de tudo. Da empresa, das contas, desta casa. Leonardo sentiu o estômago revirar. Cada palavra era uma facada. Ele nem desconfia de nada. Nunca desconfiou. Isadora riu. Um riso gelado, calculista. Aquele idiota estava tão desesperado por uma mãe para os pirralhos que aceitou qualquer coisa. 8 meses, Fernando, 8 meses fingindo que me importo com aquelas crianças chatas. As crianças. Mateus, Lívia, seus filhos. Relaxa, amor. Logo estaremos livres. Vamos viajar para onde quiser. Paris, Dubai, onde você sonhar. Sem peso, sem amarras, sem... Ela olhou para Leonardo na cama. Sem ele. A ligação terminou. Isadora guardou o celular e saiu do quarto sem olhar para trás. A porta fechou com um clique seco. Leonardo precisou de toda a sua força para não se mexer. A raiva queimava suas veias, o ódio, a decepção. Mas mais forte que tudo era a dor de saber que colocara seus filhos nas mãos daquela mulher. Horas se passaram. A casa estava silenciosa. Até que vozes infantis ecoaram do corredor. Mamãe Isadora, posso ver o papai? Era Mateus, com sua voz fina e esperançosa. Eu também quero ver, Lívia completou chorosa. Não, ele está dormindo. A voz de Isadora era cortante, irritada. Mas a gente só quer dar um beijo nele. Eu disse, não, vocês não entendem português. Vão brincar no quarto de vocês e parem de me encher. Leonardo ouviu passos pequenos se afastando. Soluços abafados. Seus filhos estavam sofrendo e ele não podia fazer nada. Ainda não. A tarde caiu. Ninguém mais entrou no quarto. Leonardo estava sozinho com seus pensamentos envenenados. Isadora e Fernando, planejando, esperando, torcendo, talvez, para que ele nunca acordasse de verdade. Mas então, quando o sol já se punha no horizonte, a porta se abriu novamente. Desta vez, o som era diferente. Passos leves, cuidadosos. Alguém entrou carregando algo. Era Silvana, a faxineira. Ela trazia uma bandeja com um copo d'água e remédios. Aproximou-se da cama com delicadeza, como se temesse acordá-lo. Seu Leonardo, ela sussurrou, sua voz embargada. Não sei se o senhor consegue me ouvir, mas estou aqui. Ela colocou a bandeja na mesinha de cabeceira, ajeitou o cobertor sobre ele com cuidado maternal e passou a mão suavemente em sua testa. Seus filhos precisam do senhor. Por favor, lute.
Volte por eles. Lágrimas. Leonardo percebeu que Silvana estava chorando. E, pela primeira vez, desde o acidente, ele também quis chorar. Os dias seguintes revelaram um padrão doloroso. Isadora mal aparecia no quarto. Quando entrava, era apenas para atender ligações suspeitas ou verificar se Leonardo continuava ausente. Nenhum carinho, nenhuma preocupação real. Apenas cálculo frio nos olhos. Mas Silvana era diferente. Completamente diferente. Todas as manhãs, ela entrava no quarto às 7 em ponto. Abria as cortinas devagar, deixando a luz entrar suavemente. Trazia café fresco. Mesmo sabendo que Leonardo não poderia beber sozinho, limpava o quarto com cuidado, sem fazer barulho, respeitando aquele espaço como se fosse sagrado. "Bom dia, seu Leonardo", ela dizia sempre com voz doce. "Hoje o céu está lindo, o senhor ia gostar de ver." Silvana tinha 34 anos, rosto delicado marcado por rugas de preocupação, mãos calejadas de tanto trabalho. Trabalhava na mansão há 3 anos, desde antes de Isadora aparecer. Leonardo lembrava vagamente dela, sempre discreta, sempre eficiente. Nunca realmente prestara atenção. Agora, imóvel naquela cama, ele via tudo. Cada gesto, cada detalhe. Silvana arrumava os travesseiros com cuidado, ajustava o lençol, passava um pano úmido no rosto dele com delicadeza infinita. Não era apenas trabalho, era afeto genuíno. "O senhor é um bom homem", ela sussurrava enquanto organizava os remédios. "Sempre foi gentil comigo. Sempre pagou em dia, nunca gritou. Sempre tratou a gente com respeito. Poucos patrões fazem isso." Leonardo sentiu algo apertar em seu peito. Gratidão, reconhecimento, vergonha por nunca ter valorizado aquilo antes. Mas o que realmente tocou seu coração foi a relação de Silvana com Mateus e Lívia. As crianças começaram a procurá-la. Isadora as ignorava completamente, trancada no escritório ou saindo para compromissos que Leonardo agora sabia serem encontros com Fernando. Os pequenos ficavam soltos, assustados, sem entender por que o pai não acordava. Silvana os acolhia. "Tia Silvana, o papai vai ficar bom?" Mateus perguntou uma tarde, entrando no quarto atrás dela. "Vai sim, meu amor. Seu pai é forte. Ele só precisa de tempo." "Posso ficar aqui com ele?" "Pode. Vem. Senta aqui do lado da tia." Silvana colocou Mateus e Lívia sentados na poltrona ao lado da cama. As crianças olhavam para o pai com olhos arregalados, assustados. "Conversa com ele", Silvana incentivou. "Mesmo dormindo, ele escuta vocês. O amor de vocês ajuda." "Oi, papai", Mateus começou tímido. "Eu tirei nota boa na prova de matemática. A senhora disse que você ia ficar orgulhoso." "Eu desenhei você, papai." Lívia mostrou um papel amassado com um boneco de palito. "Olha, esse é você sorrindo." Leonardo queria abraçá-los. Queria gritar que estava ali, que ouvia tudo, que os amava mais que a própria vida. Mas permaneceu imóvel, lágrimas queimando por trás das pálpebras fechadas. Silvana limpava uma lágrima do próprio rosto enquanto observava as crianças. "Vamos deixar o papai descansar agora", ela disse docemente. "Que tal a tia fazer aquele macarrão que vocês gostam? O com queijo?" "Esse mesmo." As crianças saíram animadas. Silvana ficou mais um momento. Segurou a mão de Leonardo e apertou de leve. "Eu cuido deles, seu Leonardo. Pode ficar tranquilo. Enquanto o senhor precisar, eu cuido." Ela saiu, fechando a porta com cuidado. Leonardo abriu os olhos lentamente, permitindo-se aquele segundo de vulnerabilidade. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Silvana era o anjo que ele nunca soube que tinha. E seus filhos a amavam de um jeito que nunca amariam Isadora. Se você está gostando desta história, deixe seu like e se inscreva no canal. Sua força nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam e transformam. Não vai se arrepender. A verdade estava ficando cada vez mais clara. Mas o maior choque ainda estava por vir. A rotina continuava.
Leonardo fingia, observava, absorvia cada detalhe daquela farsa que se tornara sua vida. Isadora saía cada vez mais cedo e voltava cada vez mais tarde. Perfume diferente, risadas ao telefone, descaramento absoluto. Silvana, por outro lado, chegava antes das 7 e só ia embora depois que as crianças dormiam. Cozinhava, limpava, brincava, consolava. Era mãe sem ser mãe. Era presença quando todos haviam abandonado o barco. Naquela quinta-feira, Leonardo ouviu Silvana subindo as escadas mais cedo que o normal. 6:30 da manhã. Passos apressados, diferentes do usual. Ela entrou no quarto ofegante, como se tivesse corrido. "Desculpa, seu Leonardo", ela sussurrou, mesmo sabendo que ele supostamente não ouvia. "Precisei chegar mais cedo hoje. Tenho uma coisa importante para resolver." Ela começou a arrumar o quarto rapidamente, nervosa. As mãos tremiam ao dobrar o cobertor. Deixou cair um frasco de remédio. Praguejou baixinho, algo que Leonardo nunca a ouvira fazer. "Me desculpa", ela repetiu, pegando o frasco do chão. "Eu não estou bem hoje." Silvana sentou na poltrona ao lado da cama. Colocou o rosto entre as mãos. Seus ombros tremiam. Estava chorando. Não era um choro discreto, mas soluços profundos de quem carrega um peso impossível. O celular dela tocou. Ela limpou o rosto rapidamente, respirou fundo e atendeu. "Alô? Sim, é ela." Leonardo reconheceu o tom formal do outro lado. Uma voz masculina, profissional. Doutora Mendes, sim, estou ouvindo." A voz de Silvana tremia. Pausa. Leonardo viu o rosto dela desmoronar. 3 meses? A voz saiu estrangulada. "Só 3 meses?" Silêncio. Silvana levantou, caminhou até a janela, uma mão na boca tentando conter o desespero. Mas tem tratamento, né? Tem como salvar ela?" Lágrimas escorriam livremente agora. R$280 mil? Silvana quase gritou, depois abaixou a voz, lembrando onde estava. "Doutora, eu não tenho esse dinheiro. Eu sou faxineira. Eu ganho 2 mil por mês. Como eu vou..." Ela desabou no chão de joelhos, segurando o telefone com força. "Minha filha tem 7 anos. 7 anos, doutora. Ela não pode morrer." O desespero era palpável. "Não existe um jeito mais barato? Um SUS, alguma coisa?" A médica do outro lado falava. Silvana balançava a cabeça, negando a realidade. "A fila do SUS tem 2 anos de espera." Ela repetiu, a voz morta. "E ela tem 3 meses. Leonardo sentia cada palavra como um soco no estômago. Laís, a filha de Silvana. Ele lembrava vagamente da menina. Uma vez, ela veio buscar a mãe quando o carro de Silvana quebrou. Sorriso largo, olhos brilhantes, uniforme escolar puído, mas limpo. Câncer. 3 meses de vida. R$280 mil para tratamento. "Obrigada, doutora. Eu vou dar um jeito." Silvana desligou. Ela ficou ali, de joelhos no chão, abraçando o próprio corpo, balançando para frente e para trás. Então se arrastou até a cama de Leonardo. Segurou a mão dele com desespero. "Seu Leonardo", ela soluçou. "Se o senhor pudesse me ouvir, se o senhor estivesse acordado, sei que o senhor me ajudaria. Sempre foi bom comigo, sempre foi justo." Ela apertou a mão dele com força. "Mas não posso pedir. Não seria justo pedir. O senhor já está sofrendo." Silvana levantou, limpou o rosto com as costas da mão, respirou fundo tentando se recompor. "Desculpa por desabar assim. Eu vou dar um jeito. Sempre dei." Ela saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Leonardo abriu os olhos. Lágrimas escorriam por seu rosto imóvel. Enquanto Isadora planejava roubar milhões, Silvana implorava por migalhas para salvar a própria filha. Naquele momento, Leonardo Duarte soube exatamente o que precisava fazer. Leonardo não conseguia tirar aquela cena da cabeça. Silvana de joelhos, implorando ao telefone por uma chance de salvar a filha. R$280 mil.
Para ele, um valor irrisório. Para ela, impossível. Mas não podia revelar a farsa ainda. Não antes de reunir todas as provas contra Isadora e Fernando. Precisava ser estratégico, calculista, paciente. Os dias seguintes foram agonia pura. Silvana chegava com os olhos inchados. Fingia sorrir para Mateus e Lívia, mas Leonardo via a dor escondida. Ela trabalhava no automático, a mente claramente em outro lugar. Ligava para hospitais durante o intervalo do almoço, negociando prazos, implorando descontos, sendo recusada repetidamente. Uma tarde, Leonardo ouviu Silvana conversando com alguém no corredor. Mãe, eu já vendi tudo que tinha para vender. A TV, a geladeira nova, as joias da vovó. Consegui 23 mil. Faltam 257 mil. Pausa. Não, mãe, eu não vou pedir empréstimo com a agiota. Sei o que fazem com quem não paga. Ela estava vendendo tudo, destruindo a própria vida tentando salvar a filha. Enquanto isso, Isadora gastava milhares em roupas de grife. Leonardo via as sacolas chegando. Gucci, Prada, Louis Vuitton. Ela nem escondia mais. Numa manhã, Isadora entrou no quarto dele ao telefone. Fernando, calma. Sim, eu sei que a empresa está instável, mas logo teremos acesso total às contas dele. Ela olhou para Leonardo com desprezo. Um vegetal não assina nada, mas quando ele morrer oficialmente, ou quando declararmos incapacidade legal, é nosso. Leonardo apertou os punhos embaixo do cobertor. Controle. Precisava de controle. O advogado disse que com o atestado médico certo, conseguimos procuração total em 3 semanas. 3 semanas, amor. Aguenta. Ela riu. Depois vamos sumir para bem longe. Deixar essa casa, essas crianças irritantes, tudo para trás. A ligação terminou. Isadora checou o celular, tirou uma selfie sorrindo e saiu sem olhar para o marido. Leonardo esperou 5 minutos. Então, lentamente, abriu os olhos completamente. Moveu os dedos, testou os músculos. Estava fraco, mas funcional. O acidente havia sido grave, mas não incapacitante. A farsa o enfraquecera mais que os próprios ferimentos. Precisava de ajuda, confiança. Esperou até a noite. Quando Silvana entrou para a última checagem do dia, Leonardo tomou uma decisão arriscada. Ela estava arrumando os travesseiros quando ele sussurrou, voz rouca de dias sem usar. Silvana. Ela congelou. Virou-se lentamente, olhos arregalados. Seu Leonardo, não grita. Por favor. Ele abriu os olhos devagar. Não pode contar para ninguém. Ninguém. Silvana levou a mão à boca, lágrimas instantâneas escorrendo. O senhor está acordado? Mas como? Estou fingindo. Desde que voltei do hospital. Leonardo fez esforço para sentar. Silvana correu para ajudá-lo. Precisava descobrir quem realmente se importa comigo. E descobri. Isadora. Silvana sussurrou. Ela está roubando. Planejando me declarar incapaz ou pior. Com meu sócio Fernando. Silvana balançou a cabeça, sem saber o que dizer. Mas não é sobre eles que quero falar agora. Leonardo segurou a mão dela. É sobre Laís, sua filha. Ouvi tudo. A ligação da médica. Tudo. Silvana soluçou, tentando puxar a mão, envergonhada. Seu Leonardo, eu não contei para não preocupar. 280 mil. Amanhã estarão na sua conta. Ele apertou a mão dela. Laís vai começar o tratamento imediatamente. Eu não posso aceitar isso. Não posso. Você salvou meus filhos, Silvana. Cuidou deles quando a própria madrasta os rejeitou. Me deixa salvar a sua filha. Silvana desmoronou no ombro dele, chorando. Obrigada, obrigada, obrigada. Leonardo abraçou aquela mulher que doou amor sem esperar nada em troca. Agora, faltava acertar as contas com quem só queria tomar tudo dele. E esse acerto seria implacável. Leonardo passou as 2 semanas seguintes reunindo provas.
Contratou um investigador particular discreto que instalou microfones e câmeras escondidas pela casa. Contratou um auditor forense que mergulhou nos livros da empresa. Cada conversa de Isadora era gravada. Cada transação suspeita de Fernando, documentada. O resultado foi devastador. Fernando desviava dinheiro há 8 meses. Exatamente desde que Isadora entrara na vida de Leonardo. Contas offshore, empresas fantasmas, 2,4 milhões de reais evaporados. Isadora recebia metade de tudo. Ela nunca o amara, nunca quisera construir uma família. Era apenas a isca, a distração. Enquanto Leonardo se apaixonava, cego de solidão e esperança, eles roubavam seu império. Mas agora Leonardo tinha tudo: gravações, documentos, transferências bancárias, provas irrefutáveis. Enquanto isso, Silvana começara o tratamento de Laís. Leonardo acompanhava tudo de perto, mesmo mantendo a farsa. O oncologista era otimista. Chances reais de cura. A menina era forte. E naquele convívio, algo mudou. Silvana levava Mateus e Lívia para visitar Laís no hospital. As 3 crianças se tornaram inseparáveis. Laís, mesmo debilitada pela quimioterapia, sorria ao ver os novos amigos. Mateus levava desenhos. Lívia cantava músicas bobas que inventava. "Ela vai ser minha irmã quando crescer?" Lívia perguntou a Silvana uma tarde. Silvana ficou sem resposta. Leonardo, observando de longe através de vídeos que Silvana enviava inocentemente para ele ver como estava Laís, sentiu algo profundo se mexer em seu peito. Então chegou o dia. Leonardo combinou tudo com o Dr. Augusto. Segunda-feira, 10 da manhã. Hora do despertar milagroso. Isadora estava em casa, excepcionalmente. Provavelmente porque o advogado dela viria naquela tarde para discutir os papéis de procuração. Ela estava na sala, ao telefone com Fernando, quando o Dr. Augusto chegou para o check-up de rotina. "Vou subir e examinar o paciente", ele anunciou. Isadora mal olhou. "Tá bom." No quarto, Dr. Augusto fingiu realizar exames. Então, alto o suficiente para ser ouvido lá embaixo. "Meu Deus, ele está respondendo! Senhor Duarte consegue me ouvir?" Leonardo abriu os olhos completamente. Sentou na cama. Falou firme. "Sim, doutor, estou ouvindo perfeitamente." Barulho de correria lá embaixo. Passos rápidos na escada. Isadora explodiu pela porta, rosto pálido. "Leonardo, você acordou?" "Acordei." Leonardo a encarou com frieza absoluta. "E ouvi muita coisa enquanto fingia dormir." O sangue sumiu do rosto dela. "Do que você está falando?" "Fernando, os desvios, o seguro de vida de 10 milhões, suas ligações, cada palavra." Leonardo se levantou da cama, cambaleante, mas determinado. "Ou você me usou, casou comigo para roubar. Isso é loucura. Você está confuso por causa do acidente." "Confuso?" Leonardo pegou um tablet da gaveta. Apertou play. A voz de Isadora encheu o quarto. "Ele não vai acordar, amor. 10 milhões são nossos. Finalmente livres." Ela empalideceu completamente. "Tenho gravações de tudo. Desvios bancários. Provas que o Fernando sabotou os freios do meu carro. A perícia particular confirmou." Leonardo avançou. "Vocês não queriam só me roubar. Queriam me matar." "Leonardo, eu posso explicar. Sai da minha casa, agora. Essa casa é minha também. Somos casados. Com o contrato pré-nupcial que você assinou. Lembra? Em caso de infidelidade ou crime, você não leva nada." Leonardo abriu a porta. "Seguranças!" 2 homens entraram. Leonardo havia os contratado antecipadamente. "Escoltem a senhora para fora. Ela tem 10 minutos para pegar itens pessoais." "Você vai se arrepender. Eu vou processar. Eu vou..." "Tenta. Meus advogados adorariam." Leonardo virou as costas. "Tchau, Isadora." Ela saiu gritando, escoltada. Naquele momento, Mateus e Lívia apareceram na porta. Haviam escutado tudo. "Papai,
Mateus sussurrou. Leonardo se ajoelhou, braços abertos. As crianças correram para ele, chorando. Papai voltou e nunca mais vai embora. Por cima da cabeça dos filhos, Leonardo viu Silvana no corredor, lágrimas nos olhos, sorriso no rosto. Finalmente, depois de tanto caos, algo verdadeiro. As semanas seguintes foram de reconstrução. Leonardo processou Fernando e Isadora criminalmente. A polícia prendeu ambos por tentativa de homicídio e estelionato. As provas eram irrefutáveis. A empresa foi auditada completamente, os buracos financeiros fechados. Um novo sócio confiável assumiu o lugar de Fernando. Mas o mais importante acontecia longe dos tribunais e escritórios. Acontecia no hospital. Leonardo passou a acompanhar Silvana em todas as consultas de Laís. No início ela protestou, dizendo que ele já fizera demais, que não precisava se incomodar. Mas Leonardo insistiu. Quero estar presente, ele disse simplesmente, se você deixar. E ela deixou. As sessões de quimioterapia eram duras. Laís, corajosa como a mãe, enfrentava cada uma com força impressionante para uma menina de 7 anos. Leonardo levava Mateus e Lívia juntos. As 3 crianças brincavam na sala de espera enquanto Laís recebia medicação. Tio Leonardo, Laís o chamava agora. Quando eu ficar boa, posso ir na sua casa brincar com Mateus e Lívia? Pode, sempre que quiser. E a tia Silvana também? Leonardo olhou para Silvana, que desviou os olhos envergonhada. Também, sempre. Aos poucos, algo sutil começou a mudar entre eles. Pequenos gestos, olhares que duravam 1 segundo a mais, mãos que se tocavam ao passar um copo d'água. Conversas que se estendiam depois que as crianças dormiam. Leonardo descobriu que Silvana era viúva há 5 anos. O marido morrera em acidente de trabalho numa construção. Ela criava Laís sozinha desde então, trabalhando em 3 casas para pagar as contas. Nunca reclamava, nunca se vitimizava, apenas trabalhava, amava sua filha e seguia. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, Leonardo disse uma noite, enquanto esperavam Laís sair do exame. Forte? Silvana riu sem humor. Eu choro escondida todo dia. Força não é não chorar. É chorar e continuar mesmo assim. Ele segurou a mão dela. Você faz isso todo dia. Silvana olhou para aquela mão grande envolvendo a sua, calejada, pequena, cansada, mas naquele momento protegida. Obrigada, ela sussurrou, por tudo, por Laís, por mim, por... Não precisa agradecer. Preciso. Você salvou minha filha. Salvou minha vida. Leonardo percebeu que estava se apaixonando. Não pela beleza física, não por conveniência ou solidão, mas pela essência, pela força gentil, pelo amor incondicional que Silvana derramava em tudo que tocava. Os meses passaram. O tratamento avançava bem. Laís respondia positivamente. Os cabelos começavam a crescer de novo. As cores voltavam ao rosto. E a família que se formava entre Leonardo, Silvana e as 3 crianças ficava cada vez mais natural. Jantares juntos, passeios no parque, noites de filme. Mateus ajudando Laís com dever de casa, Lívia dividindo bonecas, Silvana cozinhando para todos, enquanto Leonardo ajudava na cozinha, atrapalhando mais que ajudando, arrancando risadas dela. Você não sabe nem fritar um ovo, ela ria. Por isso preciso de você, para não morrer de fome. O sorriso dela murchava um pouco. Leonardo, eu ainda sou sua funcionária. Isso tudo não é certo. Então não seja mais minha funcionária. Silvana parou, colher no ar. O quê? Você não trabalha mais para mim. Leonardo se aproximou. Você mora aqui, com Laís, como família, não como empregada. Eu não posso aceitar caridade. Não é caridade, Silvana. Ele segurou os ombros dela. É amor. Ela arregalou os olhos. Leonardo, me apaixonei por você, pela sua força, pela sua bondade, pelo jeito que ama meus filhos como se fossem seus,
pelo jeito que me fez lembrar como é amar de verdade. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Mas eu sou só. Você não é só nada, você é tudo. Leonardo beijou Silvana pela primeira vez. Suave, honesto, verdadeiro. E ela retribuiu. 6 meses depois, o oncologista chamou Leonardo e Silvana para uma conversa. O tom sério da convocação deixou ambos tensos. Silvana apertava a mão de Leonardo com força enquanto esperavam na sala. Seja o que for, enfrentamos juntos, Leonardo sussurrou. A porta abriu. Dr. Mendes entrou com uma pasta na mão. Rosto fechado. Sentou-se, abriu os exames, analisou em silêncio. O coração de Silvana batia descompassado. Então, o médico sorriu. Remissão completa. Silvana levou a mão à boca. O quê? Laís está curada. O câncer foi completamente eliminado. Claro, precisaremos de acompanhamento pelos próximos 5 anos, mas todos os indicadores estão perfeitos. Sua filha venceu. Silvana desmoronou em choro. Leonardo a abraçou forte, lágrimas escorrendo também. A luta havia terminado. Laís viveria, cresceria, teria futuro. Obrigada, Deus. Silvana repetia entre soluços. Obrigada. Quando contaram para Laís, a menina pulou da cadeira e abraçou a mãe com força impressionante para alguém que estivera tão debilitada meses atrás. Eu vou poder ir para a escola de novo, mãe, e brincar com Mateus e Lívia todo dia? Vai, minha filha, vai poder tudo. Leonardo observava aquela cena, o coração transbordando. Aquela era sua família agora, não por sangue ou papel assinado, por escolha, por amor. Naquela noite, depois que as 3 crianças dormiram, Leonardo convidou Silvana para o jardim. Havia preparado algo especial. Luzes penduradas nas árvores. Uma mesa pequena com velas. Nada extravagante. Apenas íntimo. O que é isso? Silvana perguntou surpresa. Uma celebração da cura de Laís, de nós. Eles jantaram conversando sobre tudo e nada. Planos para o futuro. Memórias do passado. As crianças crescendo, a vida finalmente voltando aos trilhos. Então Leonardo se levantou, respirou fundo, ajoelhou. Silvana levou as mãos ao rosto, já chorando antes mesmo dele falar. Silvana Costa. Leonardo tirou uma caixinha do bolso. Você entrou na minha vida limpando meu chão. Mas na verdade, você limpou minha alma. Me ensinou o que é amor de verdade. Não amor de conveniência, não amor de solidão, mas amor que cuida, amor que fica, amor que enfrenta tempestades sem pedir nada em troca. Ele abriu a caixinha, um anel simples, delicado, exatamente o estilo dela. Meus filhos te amam como mãe, Laís me aceita como pai. Somos família já no coração, mas eu quero oficializar. Leonardo segurou a mão dela. Casa comigo? Deixa eu passar o resto da vida provando que você merece cada segundo de felicidade? Silvana chorava tanto que mal conseguia falar. Leonardo, eu nunca imaginei uma vida assim. Imagina agora, comigo, com nossas 3 crianças, com tudo que construímos juntos. Sim, a palavra saiu embargada. Sim, eu caso. Leonardo colocou o anel no dedo dela e a beijou. Ali, sob as luzes do jardim, 2 corações feridos pelo passado finalmente encontraram cura um no outro. De dentro da casa, 3 rostinhos estavam colados na janela. Mateus, Lívia e Laís assistiam tudo sorrindo. A tia Silvana vai ser nossa mãe de verdade? Lívia perguntou. Ela sempre foi. Mateus respondeu sábio demais para seus 7 anos. E o tio Leonardo vai ser meu pai? Laís completou. Também sempre foi. Mateus sorriu. As crianças correram para o jardim, abraçando o casal. Risos, lágrimas, amor puro enchendo cada espaço. Mas a história ainda tinha uma última surpresa. Uma que ninguém esperava. Algo que provaria que finais felizes realmente existem quando a gente permite. E esse algo estava prestes a ser revelado. O casamento aconteceu 6 meses depois,
numa cerimônia intimista no jardim da mansão. Apenas família próxima e amigos verdadeiros, nada de ostentação, apenas amor. Silvana usava um vestido simples, branco, que Leonardo escolhera pessoalmente. Ela estava radiante. Mateus e Laís entraram com as alianças. Lívia jogava pétalas pelo caminho, sorrindo de orelha a orelha. Quando o juiz de paz perguntou se Leonardo aceitava Silvana como esposa, ele respondeu firme: aceito, para sempre. E quando perguntou a Silvana, ela olhou nos olhos dele, lágrimas escorrendo. Aceito, com todo o meu coração. O beijo selou não apenas um casamento, mas a união de duas famílias que o destino juntou da forma mais improvável possível. A festa foi alegre, leve. As crianças corriam pelo jardim, amigos brindavam. Doutor Augusto, que mantivera o segredo da farsa de Leonardo, discursou emocionado sobre segundas chances. Mas o momento mais especial veio quando Leonardo chamou todos para um anúncio. Quero compartilhar algo com vocês. Ele segurou a mão de Silvana. Quando fingi estar inconsciente, aprendi lições que nunca vou esquecer. Aprendi que dinheiro atrai interesseiros. Aprendi que amor verdadeiro não pede, apenas dá. Aprendi que família não é sangue, é escolha. Ele olhou para as três crianças. Mateus, Lívia, Laís, vocês são irmãos de alma e hoje quero tornar isso oficial. Leonardo tirou 3 envelopes do palete. Laís, iniciei o processo de adoção. Se sua mãe e você permitirem, quero ser legalmente seu pai. Laís explodiu em lágrimas e correu para abraçá-lo. Eu quero, tio Léo, eu quero muito. Então não me chama mais de tio, me chama de pai. Pai. Laís testou a palavra sorrindo através das lágrimas. Meu pai. Silvana chorava, abraçando os 3 filhos e o marido. A família que ela nunca ousou sonhar era real. Os meses seguintes foram de adaptação maravilhosa. A mansão, antes fria e vazia, encheu-se de risadas. Desenhos nas paredes que Leonardo não tinha coragem de tirar. Brinquedos espalhados, jantar com conversa animada, dever de casa na mesa da cozinha. Leonardo reduziu drasticamente o trabalho. Passou a buscar as crianças na escola, assistia a apresentações de balé, jogava bola no quintal. Virou pai presente de verdade. Silvana, que passara a vida servindo, agora era servida. Leonardo insistia que ela descansasse, que aproveitasse. Contrataram ajuda para casa. Silvana voltou a estudar, realizando o sonho antigo de fazer faculdade de pedagogia. Um ano depois do casamento, toda a família estava reunida no jardim para uma foto. O fotógrafo ajustava a câmera enquanto organizava todos. Mais juntinho, isso, sorriam. Leonardo olhou ao redor. Silvana ao seu lado, mais linda que nunca. Mateus segurando a mão de Laís. Lívia no colo da mãe. Uma família imperfeita, remendada, construída sobre escombros de tragédias passadas. Mas era deles e era real. Digam amor, o fotógrafo pediu. Amor! Todos gritaram juntos e o flash capturou aquele momento perfeito. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Leonardo abraçou Silvana na varanda. Obrigado, ele sussurrou. Por quê? Por me salvar, por salvar meus filhos, por me ensinar que amor verdadeiro não grita, apenas fica. Silvana encostou a cabeça no ombro dele. Você me salvou primeiro, do desespero, da solidão. Deus colocou você no meu caminho, ou colocou você no meu. Eles ficaram ali, abraçados, vendo as estrelas. Às vezes, os anjos usam uniformes de faxineira. Às vezes, o amor está escondido onde nunca procuramos. E às vezes, fingir estar inconsciente revela exatamente quem merece estar na nossa vida quando acordamos. 5 anos depois. A mansão em Morumbi não era mais a mesma. As paredes brancas e frias agora exibiam quadros coloridos, feitos pelas crianças. O jardim, antes impecável demais para ser tocado, tinha um balanço pendurado na árvore e uma casinha de bonecas que Leonardo construíra com as próprias mãos, torta,
mas cheia de amor. Mateus estava com 11 anos, jogador destaque do time de futebol da escola. Lívia, aos 9, descobrira paixão por balé e pintava as unhas da mãe todo domingo. Laís, com 12 anos, era a mais estudiosa dos três, sonhando em ser médica para curar outras crianças como ela foi curada. Silvana se formara em pedagogia e agora trabalhava numa escola pública, ensinando crianças carentes. Leonardo criara uma bolsa de estudos em nome de Helena, sua primeira esposa, para financiar tratamentos de câncer infantil. Dezenas de crianças já haviam sido salvas. Naquela manhã de sábado, a família toda estava na cozinha. Leonardo tentava fazer panquecas, queimando metade. Silvana ria, corrigindo os erros dele. As três crianças discutiam sobre qual filme assistiriam à noite. "Quero filme de ação", Mateus insistia. "Eu quero princesas", Lívia retrucava. "Que tal comédia?" Laís mediava, sempre a diplomata. A campainha tocou. Leonardo foi atender, ainda com avental sujo de farinha. Era Dr. Augusto, agora amigo próximo da família, trazendo bolo para o café. "Pensei em dar uma passadinha", ele sorriu. Trouxe bolo de chocolate. "Tio Augusto!" As crianças correram para abraçá-lo. Todos se acomodaram na varanda. O café se estendeu pela manhã. Conversas sobre tudo, planos para as férias, Mateus querendo acampar, Lívia sonhando com a Disney, Laís pedindo para visitar o Nordeste, conhecer o mar. Em determinado momento, Silvana olhou ao redor. Seu marido rindo de uma piada boba de Mateus. Lívia mostrando passos de balé para Dr. Augusto. Laís ajudando a servir mais café. Aquela cena simples, cotidiana, comum. E era tudo. Tudo o que ela sempre quis. Tudo o que nunca ousara pedir. Leonardo percebeu o olhar distante dela. Segurou sua mão por baixo da mesa. Apertou de leve. Silvana sorriu. Lágrimas ameaçando aparecer. Mas eram lágrimas felizes. "Está tudo bem?" ele sussurrou. "Está perfeito", ela respondeu. "Absolutamente perfeito." À tarde, quando todos tiravam soneca depois do almoço, Leonardo encontrou um caderno velho de Silvana. Ela escrevera anos atrás, quando Laís era bebê e o marido acabara de morrer. "Deus, eu só peço 3 coisas: saúde para minha filha, um teto sobre nossas cabeças e que alguém um dia nos ame de verdade." Leonardo fechou o caderno, emocionado. Silvana pedira tão pouco, e Deus dera tudo. Ele a encontrou na varanda, olhando o pôr do sol. "Encontrei seu caderno antigo", ele disse, mostrando a página. Silvana leu e as lágrimas finalmente caíram. "Deus me deu muito mais que eu pedi." "Não." Leonardo a abraçou. "Ele te deu exatamente o que você sempre mereceu." E ali, abraçados enquanto o sol se punha sobre São Paulo, 2 corações que sobreviveram tempestades finalmente descansaram, porque estavam em casa, um no outro. E você já descobriu algo sobre alguém que mudou completamente sua visão sobre essa pessoa? Já percebeu que o amor verdadeiro estava bem na sua frente, mas você não enxergava? Conta aqui nos comentários a sua história. A jornada de Leonardo nos ensina que, às vezes, precisamos parar de fingir para enxergar a verdade. Que o amor real não se encontra em palavras bonitas, mas em gestos silenciosos. Que os anjos da nossa vida podem estar exatamente nos lugares mais humildes. Se essa história tocou seu coração, deixa aquele like maroto aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Compartilha com aquela pessoa que precisa acreditar em recomeços e em amor verdadeiro. E responde: você acredita em segundas chances? Você teria a coragem de Leonardo de fingir para descobrir a verdade? Ou a força da Silvana de amar sem esperar nada em troco? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos os comentários e adoro saber a opinião de vocês. Até a próxima história. E lembra, o amor verdadeiro não se compra, ele se conquista. Um abraço.